Vai começar. Renato, fecha o negócio em mim. Vai começar agora. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos Faria. Boa noite, Gildo. Boa noite, os colegas que estão me seguindo no meu Instagram. Luiz, eu vou repisar o que foi dito no Papo Jurídico número 1, a live que teve semana passada, que teve a participação da doutora Cíntia Pimentel, falando sobre a questão do direito previdenciário. Eu e meu sócio, doutor Gildo, nós criamos um canal para convidar outros profissionais relacionados ao direito, né, peritos, advogados, professores, enfim, para debater assuntos, né, direitos, relação ao direito, relação às questões das demandas judiciais, enfim, né. Hoje será, portanto, Luiz, o Papo Jurídico número 2, evidentemente, com a sua explanação atinente à perícia judicial na área da engenharia civil, né. Então, Luiz, a nossa ideia é trocar informações, passar informações, conhecimento, interagir, enfim. Evidentemente, as lives serão gravadas, deixando assim um material informativo. Então, com certeza, o senhor estará intimado, se não vai responder por danos morais, para participar do outro papo jurídico. O senhor está intimado, viu? Agora, eu gostaria, antes de você dar início ao seu trabalho, eu gostaria de consignar aqui meu profundo agradecimento, você, Luiz, que se hoje eu tenho o meu curso Descomplicando Advocacia Bancária, já completa 2 anos, 3 meses, né? Eu lembro que o pontapé inicial, sem dúvida, foi aquele dia que você foi na minha casa e me convenceu, né, a fazer a primeira entrevista no estúdio da sua casa, né? E a partir daquela entrevista, evidentemente que acendeu uma luz, eu comecei, não parei mais numa outra atividade, que é em relação ao meu curso, que culminou, evidentemente, no meu curso Descomplicando Advocacia Bancária. Então, esse curso é meu xodó, sabia, né? Ao lado, evidentemente, da advocacia bancária. Então, hoje nós estamos invertendo as funções, e com certeza você vai dar aí uma aula na sua área, no caso, né? Então, eu agradeço profundamente e eu posso afirmar como foi bom eu aceitar o seu convite e o fruto foi muito positivo, né? Luiz, vamos lá. Eu gostaria que você pudesse apresentar para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Falando um pouquinho do seu trabalho, da questão da perícia judicial na área da engenharia civil, ok? Ok. Ronald, gratidão é uma coisa que poucas pessoas têm no mundo, né? Eu queria te agradecer, né? Você lembrar daquele momento, né? Nosso lá atrás, né? Eu já vi em você já um super talento, né? Coisa de família lá, de doutor Natalino e coisas mais, né? Então, você é uma fera, né? E um cara que comunica bem. E foi um prazer muito grande. Hoje nós temos no meu canal uma visualização enorme, né? Das entrevistas que eu fiz com você. E você me deu uma resposta, e você foi também um apoio, porque meu canal hoje tem 109 feras já entrevistadas, todas no nível do Dr. Ronan de Souza, né? Então, eu queria te falar te agradecer muito, agradecer os parceiros que eu tive nesse caminho, né? Essa intuição divina, né? E agradecer o Dr. Gildo aí, né? Porque o Dr. Gildo, quando ele notou realmente a sua possibilidade no e-commerce da internet, né? Ele usou todo o talento dele, né? Não só de advogado, mas desse cara que conhece tudo nessa área, né? Então, fica um abraço aí para você, Gildo, né? Doutor Gildo. E vamos falar então um pouquinho de mim. Eu, na realidade, eu tenho uma formação acadêmica como engenheiro civil, né? Eu trabalhei nessas grandes empresas, né? Eu tenho um currículo muito forte, né? Trabalhei nessas grandes empreiteiras, nessas grandes incorporadoras, né? Eu vou citar algumas aqui. Eu trabalhei na Incol S.A., trabalhei na Cisal S.A., trabalhei na Consultora Franco, Dr. Joaquim, trabalhei com o Dr. Hipólito na Paineira Engenharia, né? Eu presto serviço de consultoria desde quando eu entrei na escola. Eu fiz estágio em todas as áreas, né, de engenharia. Eu fiz estágio num escritório onde eu era desenhista de estruturas de concreto, né, essas estruturas de arte, né? Me dei muito bem nessa área e eu fui trocando, né, a minha vida. Eu trabalhei com o Celso Pontes de Paula há muito tempo em fundações, trabalhei construindo obras, né? A primeira vez que eu entrei dentro de uma obra foi aqui na minha casa, quando eu tinha 8 anos de idade. Mas voltando já na minha vida profissional, a primeira vez que eu entrei numa obra de verdade mesmo, como estagiário de obra, né, foi na escola de enfermagem do Hospital Evangélico.
E de lá para cá eu não parei mais, né? Eu conheço Minas Gerais inteiro, trabalhando como engenheiro. Eu tenho outras atividades que eu faço profissionalmente, que vai ser para outra hora, porque aqui agora nós estamos falando basicamente de engenharia, né? E como perito, né? Tem uma matéria que saiu na Folha de São Paulo muitos anos atrás, que eles falam que quando o indivíduo ele adquire um conhecimento muito ímpar, né, na profissão dele, ele vira palestrante e vira expert, né? E assim, o sinônimo mais próximo, né, os americanos são chamados, os peritos são chamados de expert, né? Então, na realidade, eu já sou engenheiro sênior, né? E eu tenho uma capacidade de observação muito grande. Eu consigo fazer gestão de todos os processos de engenharia através de uma ferramenta que é chamada de análise essencial, né? Eu faço esses trabalhos também muito fortes na linha do PCP, que é o Planejamento, Programação e Controle da Produção, né? Lá do nosso doutor Falcone, né? É o PDCA, né? Então, a gente vai adquirindo uma expertise. Quando você lê um processo, né? Você consegue entender qual que é a problemática do processo, né? Qual que é a pendenga que está sendo discutida ali, e aí você vem criando a linha do tempo, né? Eu sou professor de transdisciplinaridade e teoria da complexidade, então a gente tem muita facilidade de criar a linha do tempo das coisas complexas. E aí você vai começando a poder militar nessa área, e eu, desde que eu comecei a ser engenheiro, já como estagiário, eu já dava meu parecer, né? Eu já explicava através dos algoritmos que eu tinha na minha cabeça, através da minha intuição, porque eu sou um engenheiro muito intuitivo também, né? Então, eu comecei a poder dar pareceres. E eu sou de uma família muito bem localizada nessa área de perícias, né? Tenho irmãs nessa área muito feras, na área contábil, na área de administração, na área de economia, né? E elas me chamaram, né? E uma das minhas irmãs, que é especialista em marketing, ela cuidou muito da minha apresentação como perito, né? E eu comecei a ser nomeado. Eu sou nomeado praticamente em todas as varas de todas as cidades do interior de Minas, né? Eu tenho um cartel, né? Um cardápio de serviços feitos muito grande, inclusive já tive o prazer de fazer perícia para você em alguns casos, né, que a gente se deu muito bem. Então, eu tenho trabalhado como perito nomeado, que é o chamado perito oficial do processo, né, e trabalho muito como perito assistente, quando as partes convidam um técnico, né, um expert de engenharia, para ele ser o perito chamado assistente nos processos. E eu trabalho muito em câmaras de arbitragem como árbitro, né? Isso tem longo tempo que eu faço essas coisas. Então, basicamente, a minha carreira vem sendo ao longo de muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com engenharia para valer mesmo no ano de... Entrei na escola, né, em 1975, já estava fazendo estágio, né? Eu venho também da área de material de construção, familiar, né? Então, eu tenho assim, um conhecimento muito grande do mercado da construção civil, né? De toda a linha de materiais, de compras, né? O professor Orsini me chamou para dar aula antigamente, na década de 80, me chamou para dar aula de construção de edifícios na Kennedy, né? Então, a gente tem uma história muito grande nisso, né? E é um prazer estar falando aqui com você, né? A gente tem uma pauta aí, né? Estou à disposição, né? Então, vamos lá. De estar te respondendo agora. Capricha, hein? Não me deixa... Você não veio me humilhar, não. Não veio me humilhar com esse seu currículo, não, falou? Não, para te entrevistar, né? Você não veio me humilhar, não, falou? Você vai devagar aí. Então, vamos começar, então, as perguntas. Dentro da pauta que você me passou. Ô, Luiz, mais ou menos, essa live vai ter uma duração de 1 hora, um pouquinho a mais, tá? Vamos deixar reservar uns 15 minutos. Pode ser que vai surgir algumas perguntas no meu WhatsApp. Aí eu vou te encostar na parede aí, eu quero ver você se virar, meu amigo. Tá bom? E outra coisa, se eu for conseguir responder todas as perguntas que foram aqui selecionadas, vamos fazer a segunda live. Já falei que está intimado para segundo papo jurídico, né? Outro papo jurídico. Então vamos lá, vou começar a pergunta número 1.
É verdade que todo trabalho pericial deve primar pela sua qualidade? Isso aí é uma coisa, uma discussão, né? Esse controle de qualidade, né? Ele é muito maior que a qualidade, né? Quando você estuda o PCP, né? Você tem aí 7, 8 funções para atender além da qualidade, né? E o brasileiro, por ser muito criativo, né? Ele muitas vezes ele faz as coisas um pouquinho sem planejamento, né? E a qualidade ela está intrinsecamente ligada com a nossa capacidade de planejar, né? Eu tenho uma história que eu conto nos meus cursos, que a diferença do planejamento japonês para o brasileiro, a grosso modo, é que o japonês ele fica 20 anos planejando e faz em um dia, né? E o brasileiro, muitas vezes, ele pensa em um dia como fazer e tenta fazer durante 20 anos. Logicamente que esse quadro já melhorou muito, né? Eu tive o prazer de ter grandes mestres de engenharia, né, como o Coronel Evandro, né, que era um cara que trouxe para a gente essas ferramentas todas, curva S e tá. Então, o trabalho de perícia, na realidade, ele está buscando, né, um entendimento técnico, né, de um processo, né, que está sendo discutido entre partes, né? Então, o perito oficial, né, ele tem a obrigação técnica, né, de elucidar todas as dúvidas técnicas, né, que porventura existam no processo, para que, a partir daí, né, eu gosto muito de usar isso, tem gente que diz que não é muito legal, né, mas a partir do seu juízo pessoal, né, da sua convicção pessoal, ele vai se preparar para dar as respostas, né, de forma muito consistente, dentro do processo, né? Coerente com os acontecimentos, coerente com as normas, coerente com toda a doutrina, né? Com os algoritmos criados, né? Para justificar esse parecer dele, né? Porque parecer é uma coisa muito complexa, né? Porque, na realidade, nós vendemos pareceres, né? E assinamos pareceres, né? Então, todo o desenvolvimento humano, principalmente quando você chega em Prigogine e Milton de Oliveira, você vê que, na realidade, nós estamos falando de coisa muito séria aqui, né? E essa qualidade, ela passa por esse contorno todo, por esse caminho todo, para você depois ter um parecer, né, adequado, um parecer que privilegia todo o processo. Eu não sei se eu fui claro, fui, Ronaldo? Foi lógico. Bom, eu só que apenas estou escutando, né? Você que é o cara aí, eu estou apenas seguindo aqui o roteiro, meu amigo. Não, hein? Elogia, não, você sabe. O negócio é lei, jurisprudência, não vem com esse papo para mim, não vem empurrar meu lado, não. Vamos para a segunda pergunta. Posso passar para a segunda pergunta? Podemos. Então, vamos lá. A segunda pergunta. Todo perito oficial nomeado numa lide deve proporcionar o apoio técnico ao juiz que nomeou? Na realidade, eu tenho um amigo meu, o doutor João, né, que nós desenvolvemos um trabalho, já gravei áudios sobre isso, né? Eu acredito que são 3 profissões fundamentais na sociedade, né? A pedagogia, né? A advocacia, o direito, né? E os técnicos, né? Das variadas áreas, né? Então, na realidade, quando você está discutindo o processo de uma lide, né? Você podia reforçar a pergunta para mim outra vez? Eu vou novamente pergunta. Todo perito oficial nomeado numa lide deve proporcionar o apoio técnico ao juiz que nomeou? Isso aí eu estaria chegando aí, eu fiquei só com medo de perder o caminho, né? Então, na realidade, o perito, né, seja ele da área contábil, seja ele da área médica, seja ele da área da arquitetura ou da engenharia, qualquer uma das áreas, né, ele é levado à lide, né, para emitir, né, o parecer dele, entendeu? Técnico, de processos que vêm sendo motivo de uma pendenga, motivo
de se fazer uma inicial e das partes começarem a discutir, né, na justiça, né, sob o signo da lei, né, discutir direitos, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E eu, na realidade, com esse meu amigo, né, eu tenho uma facilidade muito grande, porque o meu teste vocacional deu direito, diplomacia, sociologia, né? E eu sempre cuidei muito dessa área. Na escola de engenharia, eu fiz a matéria de direito e legislação com muita profundidade, né? Trabalhei muito com esse tema, né? Discuti isso muito, né, com as pessoas do meu métier que conhecem esse processo. Então, o engenheiro também, o técnico, ele tem que ter o conhecimento jurídico, mas ele tem que se ater apenas ao técnico, né? Então, quando ele fecha o parecer dele, né, toda a conformação do que ele está dizendo, ela tem que ser justificada do ponto de vista técnico, né? E cabe ao juízo, né, e aos advogados que estão permeando aí, discutindo em prol das partes, né, cabe a eles o quê? Cabe a eles, né, discutirem os aspectos jurídicos, buscando, né, os subsídios da parte técnica exposta pelo perito oficial da lide, né, no parecer dele, na resposta aos quesitos, né? É isso aí. Ô, Luiz, na faculdade existe uma matéria, uma cadeira em relação a isso? Você, para trabalhar em perícias judiciais, tem uma cadeira ou não? É uma questão à parte da faculdade. Igual na minha área bancária não tem na faculdade, né? Eu falo isso porque eu aprendi o direito bancário, foi fora da faculdade. E na sua área também, perícia judicial, tem uma matéria, uma cadeira na faculdade sobre isso? Nós temos alguns engenheiros de ponta no Brasil, né? Esse pessoal era de São Paulo, né? Que o pessoal de Minas não fique com raiva de mim, né? As primeiras grandes desapropriações no Brasil aconteceram em São Paulo, né? Naquela fase de metrô, né? E era um problema danado, né? Conseguir valorar, né? Avaliar o quanto que teria que ser dado por direito, né, de posse, né, ser dado de remuneração às pessoas que estavam sendo desapropriadas, né? O goodwill, que é uma tese também, né? O goodwill é uma coisa que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 50 do século XIX, né? Que é a valoração, tá, de uma propriedade, né, do fundo de comércio, né, daquela propriedade. Então, você vendia a fazenda e, logicamente, tinha fazenda que tinha muito mais poder de produção, né? E aí os seres humanos começaram a perceber que a gente ia ter que buscar na experiência diária, né, nas comparações daqueles caras que mexem com grandes negociações, né? Sempre existiam esses personagens, né? E começamos a levar isso também para a nossa matemática, né? Para que a gente começasse a criar algoritmos matemáticos, né? Eu não gosto muito desse termo lógica, não, né? Mas que fosse coerente, né, com o valor procurado para algumas propriedades, alguns negócios, né? E a partir daí, né, lá em São Paulo, começou-se a criar, né, esse processo todo, oficializar, e o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias começou a surgir aí, né? E aí surgiu de São Paulo, surgiu de Minas, né? Eu, inclusive, sou credenciado pelo IBAP, né, que é o instituto lá de São Paulo. E hoje nós temos bons cursos, bons profissionais, tá? E bons peritos, né? Professores, né, que são capazes de ensinar esses alunos. E essas matérias, até um tempo atrás, quando eu estudei, ela era alguma coisa ligada à pós-graduação. E hoje nós já temos pessoas, né, que já estão prestando disciplinas, né, que vão levar esse indivíduo a poder trabalhar com isso, né? No meu canal eu tenho alguns engenheiros já que entrevistados, né? Nós temos gente que mexe especificamente com uma determinada coisa, igual o doutor Jamil, né, que mexe na área de incorporação, né? Então, quando você vai fazer uma avaliação, vai ser perito num processo, então, muitas vezes, você vai ter que estudar o doutor Jamil, vai ter que fazer curso com ele. Então, e nós estamos no momento da transdisciplinaridade. Hoje não existe só uma disciplina
para te levar a ser um expert, né? Então, é esse amálgama, né, de disciplinas, né, que num discurso transdisciplinar vai fazer a formação dos experts, né? Não sei se eu consegui explicar, né? Isso evoluiu bastante. Sim, lógico. E essa é uma dúvida que achei legal essa questão do curso, porque, igual aquilo que eu te falei na introdução, que você me projetou na advocacia bancária, que eu posso fazer hoje o curso online, né? Dentro de uma faculdade. Na sua área também, você pode fazer um curso também? Você pode dar um curso para ensinar a pessoa a ser um perito judicial através, tipo, online, que é uma coisa que está avançando muito no mercado? Você pode fazer isso também? Ou você acha que é uma coisa que... na realidade, isso não é uma coisa muito conhecida, não. Quando eu te abordei na época, eu sabia que você ia chegar nesse lugar, né? Eu sei que você já tem convites aí para estar participando de congressos, né, na sua área, em grandes escolas, né, universidades, né? E o Brasil agora, nós temos uma coisa que nós estamos começando a entender, que os americanos são craques nisso, né? São os notórios saberes, né? Então, o ser humano, quando ele tem notório saber, nos Estados Unidos, ele recebe o diploma, honoris causa, honoris saber, né? E são grandes os profissionais laureados, e eles ditam cátedra, né? Eles ditam a cadeira que ainda não existe na nossa ciência, né? Eu não gosto muito de discutir política, né? Mas o Brasil é um dos melhores países do mundo que mais tem conhecimento de sanitarismo, né? Tá? Higiene, né? Nós somos craques em ambientalismo. Eu trabalhei com limpeza urbana há muito tempo, né? Só que nós não temos uma estrutura, né, que traga isso preventivamente para a escola, né? Então, esses indivíduos, como você, que vai tendo notório saber na área de banco e vai começando a ver como é que funciona o sistema, nós temos autores da transdisciplinaridade que fala disso muito abertamente. Ele cria a linha do tempo daquele conhecimento, tá? E ele começa a poder professar, ele começa a poder ensinar aquilo. Eu vou só citar uma figura brasileira emblemática demais, que é o doutor Enéas, né? Um dia eu estava fazendo elogio ao Enéas, eu achava ele uma pessoa muito... Doutor Enéas, meu nome é Enéas. Tá? E eu estava fazendo um elogio para ele, e eu sou muitas vezes, gera-se alguma polêmica, porque eu leio muito, tenho muita cultura, e muitas vezes você cita alguma coisa por conhecimento, as pessoas te detonam, acham que é fake news, né? E a mulher falou assim: eu não gosto nem de ver falar desse homem. E eu estava numa consulta com uma médica, e ela olhou para mim e falou assim: pois eu tenho tudo a ver com esse doutor Enéas, porque eu fui aluna dele, né? Ele prestava um atendimento, ele ensinava pelo menos 250, 300 médicos do mundo inteiro, né, medicina, tá? Em cursos paralelos ao curso da escola de medicina, né? Então, ele era um fenômeno nisso, né? A mulher ficou apavorada, e ela era minha amiga, ela foi pesquisar, e aí nós mostramos para ela quem era o doutor Enéas. E eu trabalho com uma coisa no meu... eu sou muito convidado em engenharia a lapidar talentos da área de engenharia, né? Eu perdi agora meu ex-cunhado, que é considerado um dos maiores arquitetos do Brasil, né? Entendeu? Eu aprendi demais com ele, entrevistando ele, conversando com ele, né? Então, a gente sempre tem um caos, né? Lembrando aqui o nosso Olavo Romano, né? Para a gente contar da profissão da gente, né? E a gente pode fundamentar. Você me conhece bem, você sabe que eu sou bom nisso, né? Então, eu tenho tido muita procura, tem muitos alunos, né, nessa área, né? E cada vez aumenta mais. Aliás, eu podia hoje viver só disso, né? Mas a gente tem outros compromissos, né? Ok? Respondi bem, ou não? Então vamos lá, então. Você fala aí, meu. Muito bom. Então vamos lá, Luiz. A outra pergunta é o seguinte, dando sequência, se você não parar, você vai até amanhã, né? Um trabalho pericial qualquer, ele deve se limitar a apenas responder tecnicamente os quesitos apresentados nos autos pelas partes litigantes? Deu para entender a pergunta aí, né? Eu, na realidade, eu sou muito contestado sobre isso, né? Porque a gente tem... O pessoal, meus parceiros de engenharia, me chamam de pergunta, né? Meus parceiros de quartel, de caserna.
e me chamam de prevenildo precavildo de plantão, né? Eu sou um cara que eu estou procurando saber o que está na minha frente e o que está submerso, né? Aí eu dou muita aula de merleau-ponty para os meus alunos de engenharia, porque é muito necessário, né, da fenomenologia, né? Então, todo evento, todo acontecimento tem sua causa, né? E o perito, muitas vezes, quando ele fica atido só a resposta do quesito, tá? Muitas vezes ficam-se muitas dúvidas do processo, tá? Então, quando você tem do lado de lá um advogado muito cobra, tá certo, criada, então ele escrafuncha mais, né? Ele faz os rolos de quesitos mais Elaborados? com mais consistência, né? Com mais qualidade, né? E eu vou só citar rapidinho aqui, naquele caso do Nardoni, daquele assassinato, né? Da perda da filha dele lá, que eu também não entro no aspecto, não estou entrando no aspecto social, no político do acontecido, mas a perita foi arguída por um repórter distraído, esses repórteres que muitas vezes não têm uma consistência para fazer uma pergunta. Ele falou para ela se ela afirmou no laudo dela que quem matou era responsável pela morte da criança, né? Era o Nardoni. Ela falou assim, não, eu acho que você não deve ter lido bem o meu laudo, porque o meu laudo ele traz as características da pessoa masculina, tem da feminina também, mas da masculina que estava na cena do crime, né? E eu trouxe isso no meu laudo, privilegiei o meu laudo de conteúdo nessa linha, né? Agora, a investigação vai ser feita pela polícia, né? E a aplicação da lei pelos nossos doutos companheiros da justiça. Então, na realidade, esse é um cuidado que se tem que ter muito grande, porque muitas vezes uma resposta leviana a um quesito pode mudar totalmente a história de um resultado final de uma sentença, né? Porque vocês que são advogados, né, nós temos um grande filósofo francês que ele fala que justiça só existe, entendeu? A hora que tem a sentença. E ela só é justa se a lei for justa e as pessoas envolvidas foram justas, né? Isso é do nosso grande convívio, né? Então, eu acho que eu consegui responder a você, né? Perfeito, muito bom. Eu só queria, pegando um gancho na sua resposta, assim, guardando as devidas proporções, naquelas ações, juiz, que você tem ali a audiência de instrução e julgamento, embora eu estou muito trabalhando com muitas ações de demandas bancárias, e as demandas bancárias, por se tratar de matéria de direito, portanto, você dispensa ali a IJ, né, Audiência de Instrução e Julgamento. Mas quando estou numa demanda, né, que envolve ali, precisa da prova oral, da oitiva, da testemunha, né, como, né, o Luiz, como faz a diferença o depoimento, quando a testemunha, ela, ao responder, vai além da pergunta que foi elaborada pelo juiz, né? Ou seja, não é um depoimento seco, né? A contrário senso, né? Um depoimento rico, ele é fidedigno, né? Ele é cheio de detalhes, isso faz tanta diferença no processo, né? Na hora que o juiz dá a sentença, ele pega aquele depoimento, então o advogado explora aquele depoimento, né? Então, eu já tive audiências assim, que eu nunca esqueço, pela riqueza de detalhes que a pessoa traz para o juiz, né? O juiz pergunta uma coisa, ele aprofunda, né? Isso é muito interessante, né? Não sei se você concorda comigo, né? Você está trazendo uma coisa muito interessante, porque eu fiz um processo uma vez, um processo de levantamento muito grande, né? E eles mandaram para mim 10 pessoas que tinham feito, já tinha sentença, todos os processos tinham 500 páginas, todos os laudos, né? E eu fechei meu laudo com 60 páginas, né? E a advogada me ligou, e ela era especialista na área, né? E era ligado a um processo muito complexo de engenharia, ligado a condomínio, né? A vício construtivo, a patologia das edificações, que eu sou um dos primeiros engenheiros do Brasil a trazer isso, né? E ela me ligou e falou assim, doutor, o senhor é um bidum ou é um sacador? Porque 50 páginas, eu falei, 50 não, doutora, 60, por favor, leia, tá? E vê se a linha do tempo está perfeita. Tá? Teve um juiz, tá? Que disse que foi o melhor processo no Brasil que chegou na mão dele.
Nossa, a que respeito legal. dessa área, porque eu, na realidade, eu não enchi linguiça nenhuma. Eu me ative a um parecer técnico, a uma linha do tempo, né, bem estruturada, e você tem razão, né? Isso, quando é feito, né, bem feito, um perito contábil de alto nível, um perito médico de alto nível, né, de engenharia ou de qualquer outra área. Hoje nós temos tantas áreas, né, os arquitetos aí entrando com muita força, né, entendeu? Realmente é muito importante, viu, Ana? E, na realidade, não é a quantidade que está escrito, é a qualidade que está escrito. Qualidade, também concordo. Tenho sido A muito gente, como procurado, advogado, né? pegando gancho na sua área aqui, desculpa, estou te interrompendo, muitas vezes a gente trabalha em cima de uma frase, de uma colocação deixada pelo perito advogado, ele elabora toda a sua tese em cima daquela colocação. Então, quer dizer, o perito ele faz, é igual vôlei, levanta, o outro corta, né? Você coloca ali, ele Sem faz a dúvida. sua, não, que é técnica, né? O advogado ele vai em cima daquilo ali e explana, de acordo com o perito e tal. Isso é muito importante, né? Muito importante. Só para você ter uma ideia, uma vez eu peguei um processo muito grande ligado à mina, né, a minas de extração, né, e o juiz me chamou na sala dele e me perguntou: doutor, eu já nomeei gente de toda a área, eu já esgotei o meu nível de escolha de peritos, né? Inclusive os peritos assistentes estão abandonando o processo, eu pensei no senhor. Eu falei: só pode me nomear porque eu tenho condição como expert, tá certo? Ô, Luiz, De estudar todo o processo, eu tenho condição de dar meu parecer, e eu vou dizer para o senhor, excelência, na realidade, o senhor precisa só de um valor aí no final, que eu, com cinco palavras na frente de uma comissão de alto nível, eu provo que o problema aí é só de densidade. Sabe? Isso está definido na física. Tá? Eu fiz o processo, foi um sucesso. O advogado lá da parte, lá, eu fico rindo dele até hoje, que ele me chamou até de filósofo grego. Eu até fiquei muito animado, né? Porque quem sabe ele está me chamando de Aristóteles, né? De Sócrates, né? Eu comecei a rir, né? E o juiz me chamou lá e falou assim: eu queria agradecer ao senhor, doutor, pena que a gente não pode fazer essa propaganda do seu trabalho, né? E uma pessoa para entender o que o senhor fez, que é tão banal, mas na hora que você está compondo, né, a linha do tempo, que você está compondo os algoritmos para você responder o que está sendo perguntado, é essa hora que é a hora-chave, né? E é nessa hora que a vaca bebe água, né? São frases da minha mãe, né? Então, eu sou um cara que eu dou parecer realmente, né? E tem uma coisa que algum dia a gente pode até fazer uma live em cima disso, né? Que é a heurística, né? É o que eu aprendo com a experiência do outro, né? E a gente, muitas vezes, a gente deixa muito a desejar, né? Fui claro aí, doutor? Foi muito claro. Inclusive, quando hoje está pensando nessa live de hoje, né? Eu fico imaginando aqui essa questão, com certeza, você também deve estar imaginando, deve estar pensando, já pensou alguma vez, né? Como deve ser complexo os peritos que vão trabalhar nesse caso de Brumadinho, né? Que foi uma tragédia, né? Do rompimento da barreira lá, né? Que matou muita gente, que foi repercussão mundial. Eu imagino como deve ser um trabalho bem minucioso, bem complexo, né? As pessoas que vão trabalhar nesse processo, né, Luiz? Deve ser uma coisa bem complicada, né? Muito séria. Isso é muito sério, né? Nós temos um autor francês, vou citar ele aqui de novo, que a coisa mais difícil do mundo é você simplificar o complexo. Tá? E aquele processo lá ele é complexo demais, né? Aquilo ali é carta marcada, a linha do tempo já estava mostrando aquilo acontecer, né? Ali tem um erro de implantação de canteiro de obra, né? Você colocar o seu canteiro de obra, o seu pessoal na linha do sinistro, né? E eu que estou acostumado a fazer gestão disso, né? A gente muitas vezes é contestado, né? Porque tem curva S, tem não sei o quê, você tem que levantar, né? Eu tenho um irmão que já está no andar de cima, que ele é muito importante na minha carreira, o Geraldo, né? Ele trouxe para mim um livro de análise essencial, então você tem que aprender a fazer isso. E o problema ali de Brumadinho, né? É que uma pessoa para trabalhar ali, ela não pode ser uma pessoa que dá o parecer dela em cima só de uma disciplina, né? E ali precisa de uma coordenação transdisciplinar,
tá? Para fazer um trabalho, né? Ali tem um problema ali de uma natureza, de uma monta, que ainda não foi discutido, né? Que é aquela poeira poluída que quando venta ali naquela região, né? Que pessoal que mora naqueles condomínios chiquésimos ali, né? As crianças de 3, 4 anos, 5 anos, filhos de rico, cheirando aquela poeira, né? Então, assim, isso tem que ser conversado. E eu não estou dizendo aqui, porque em momento nenhum eu quero culpar a Vale. Porque eu estou conversando aqui com você, se não tivesse extração de ferro, eu não tinha celular, eu não tinha obra aqui com a laje, com ferro, eu não tinha nada. Então, a extração, o extrativismo é importante, a indústria é importante, né? A manufatura é importante, tudo é importante, mas nós temos que ver isso sob a luz da transdisciplinaridade. Vamos lá, Luiz, na sequência nossa... desculpa, porque essa aí é boa. As pessoas que me procuram para dar aula de transdisciplinaridade e teoria da complexidade, elas pedem para não dizer que eu estou dando esse tipo de aula para elas. Só para você ter uma ideia como a coisa é complexa, né? É isso aí, quando eu te interrompi aí. Desculpa te interromper antes, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Você vê que eu sou calouro na entrevista aqui. Estou chegando lá. Foi eu que te ensinei, não, hein? A pergunta número 4 é a seguinte. Falha nossa, né? Ô, Luiz, isso acontece. Algumas vezes, os quesitos fornecidos numa lide não são suficientes para levar para os autos os esclarecimentos técnicos suficientes para que o juiz possa ter sua convicção e, consequentemente, proferir uma sentença mais segura? Deu para entender a pergunta aí? Essa pergunta sua é genial, né? Ela é genial por tanta coisa, né? Eu vou falar uma coisa aqui, eu na minha carreira de perito, que eu já fiz não sei quantos processos, teve um dia que eu caí duro, eu li o processo a primeira vez, eram 7 apensos, né? E num determinado momento lá eu achei os quesitos fornecidos pelo juiz. O juiz fez os quesitos, você acredita? Nunca tinha visto isso. Falei, nossa senhora. Fui ver os quesitos do juiz, né? E a gente conhecia ele muito bem, né? Era um cara fera demais, né? Se você ver como é que ele completou a nível de quesitos, né? O trabalho do perito oficial, eu comecei a rir, né? Entendeu? Olha que fera, né? E a gente, muitas vezes, a gente não tem a possibilidade de conversar com o juiz, a gente não tem possibilidade de ser ouvido, né? Porque quando eu sento com o juiz tem que saber que eu estudei demais, né? Eu já sou um homem de 66 anos, né? Eu sou laureado por uma cultura, né, muito grande, né? Então, um perito, um advogado, quando ele faz um quesito para mim, ele tem que levar em consideração essa minha bagagem. Né? É igual teve um processo que eu trabalhei numa comarca aí, que o cara falou que o Rio mudou o curso. Eu comecei a rir. Eu cheguei lá e falei, eu vou falar uma palavra de obra aqui, puta merda. Não pode falar não, né? Eu falei, esse cara tá de brincadeira, né? O relevo aqui tem 200 anos que não mexe. Como é que mudou o Rio, né? O advogado, quando viu meu parecer, ele riu, né? Outra parte Eu posso fazer uma colocação rapidamente aqui? Aconteceu comigo, deixa eu me desculpar. Isso foi muito engraçado, né? Isso é muito tempo atrás, eu nem conhecia o Gil, tempo atrás também, tal. Estava na advocacia bancária, começando a advocacia bancária. E você sabe que eu fecho os acordos fora autos. Muito difícil acontecer autos, né? Naquela época eu estava começando ainda, teve uma audiência. Aí o advogado do Itaú falou que esses acordos que estão fazendo vai quebrar o banco. Aí o juiz começou a rir. Falei, tudo bem, eu posso até dar grande causa para você, mas falar que banco vai quebrar, você está forçando muita barra, amigo. Até o advogado do banco... legal isso. Assim, foi uma piada, né? Falar que banco... Foi legal que o cara... O juiz estava assim... Sabe aquela audiência que o juiz deixa as partes conversar numa boa, tal? Beleza, né? Aí estava lá conversando, aquele negócio todo, né? Aí ele falou assim com o juiz, excelência, esses acordos aí que o doutor Ronan fica propondo aí, estava no começo da advocacia e tal, isso vai quebrar os bancos. Aí o juiz que estava olhando assim, tirou assim, meu amigo, tudo bem que você pode ter ganho a causa, mas não força a barra, não, por favor, menos, Batista. Nós estamos chegando nisso, né? Porque quando eu não te respeito, eu vou contar uma história minha com você, né? Você não fica bravo, nem me corta o microfone, não, porque os caras fazem isso com a gente, né? Quando você vai falar coisa que não pode. Eu teve um dia que eu estou em casa, o doutor Ronan me liga e fala assim, eu estou com um processo aqui de um leilão
que a casa vai ser leiloada daqui não sei quantos dias por R$60 mil. E eu estou apavorado, porque eu acho que ela vale muito mais. Eu achei legal, porque um advogado cabe a ele achar, né? Entendeu? Não cabe a ele dizer se vale ou não, né? E você me falou, o que é que você pode fazer? Eu entrei no Google aqui na hora, tá? Com a pessoa que estava aqui, eu tenho várias pessoas, o Luizinho, meu parceiro, está sempre aqui comigo, ele é um expert nessa área. Eu entrei no Google, olhei a casa do cara, e meus colegas dizem que eu faço conta em papel de padaria. Eu falei, essa casa vale R$250 mil para construir. O cara não consegue construir o lote e coisa. E foi interessante, porque na hora que eu cheguei lá para avaliar, o cara da padaria me viu avaliando, ele falou assim, eu estou querendo dar R$200 mil nessa casa aí, o que você acha? Eu falei, nossa, mãe, pode pagar agora, né? Porque o cara ainda vai ganhar mais. E eu lembro da reação, né, do douto juízo lá, e eu estou trazendo isso publicamente, porque nós temos um pudor danado, né? O juiz queria brigar com a perita lá, que tinha valorizado a casa por R$60 mil, se tinha outro que colocou 250. E eu lembro que ele falou da fundamentação do meu trabalho, porque eu quero só dar mais um dado. Laudo pericial só pode ser contestado, tá? Quando é apresentado um laudo que acompanha os algoritmos, né? Que foi fundamentado dentro de uma filosofia, uma doutrina para chegar naquele resultado, tá? Não existe sacação, não existe achômetro, né? Então, essa eu passei com você, né? E você foi lá e ganhou a causa, né, Rona? Então, assim, esses processos... minha memória foi o caso do Marcelo, um processo que estava 15 anos na justiça, uma briga de família, tive uma coisa interessante. E o Luiz, aquele processo foi tão pesado, mas tão pesado, que acho que a mãe do Marcelo contraiu um câncer em função daquele processo. Você tem uma ideia. Tamanha energia. Eu lembro que na última audiência que nós fechamos o acordo, rapaz, eu não gosto de ficar brigando muito, não, mas eu tive que sair, sabe, levantar a voz. Falei que aquele estava virando uma palhaçada já, tamanha guerra, né? E fechamos o acordo. Eu lembro que no começo do processo foi isso. Eu lembro que o imóvel, você fez o laudo, né? Foi avaliado um valor irrisório, tipo, se vale 100 mil, o imóvel vale R$1 milhão, uma coisa assim, tentando enganar, né, aquele negócio todo, né, a outra parte julgando sujo no processo. E eu agradeço o seu trabalho, que deu muito embasamento à nossa tese, né? Até o juiz no processo comentou que tinha muita coisa errada ali. O processo foi uma coisa... Foi bom que terminou, certo, mas foi uma coisa muito pesada. Eu falo com o pessoal que trabalha comigo que nós somos portugueses, né? Nós tivemos o Camões, que falava dos grandes feitos dos portugueses. Ele escreveu um livro. E eu bato no peito e falo que eu sou bom de serviço, o pessoal quer me ralar, não quer aceitar, né? Então, na realidade, né, eu tenho alguns trabalhos que eu já fiz que são fora de série, aí a pessoa quer ser o aluno, a pessoa quer ser o parceiro, não quer ver a sua performance naquilo, né? Eu fiz um trabalho aí uma vez com a maior empresa de engenharia brasileira, a maior multinacional brasileira, tá? E a maior fornecedora de equipamentos do Brasil. Não vou citar, mas se alguém quiser em off tomar uma aula comigo, eu vou abrir o processo para mostrar para a pessoa, né? E o cara dessa empresa, eu abri o processo, eu fiquei com dó, né? Entendeu? Porque a coisa era inexequível antes de começar. Porque nós, tecnicamente, as coisas são exequíveis ou inexequíveis, né? E aí o perito lá dessa, que é uma das maiores do mundo, né, fornecedora de equipamento, né, indiscutivelmente, né, esse cara falou, não vai dar para nós dois trabalharmos juntos, não, porque você fala demais. Eu não esqueço o perito assistente das outras partes, né, o coordenador, ele é considerado um dos maiores homens do Brasil. O cara era grandão assim, ele enfiou o dedo no nariz do cara e falou assim, cala a boca. Porque dificilmente a gente pega um perito oficial com o nível desse doutor. E ele é jovem, tá? Ele só falou coisas maravilhosas. As nossas empresas precisam aprender a negociar a obra, a planejar a obra, para não ter que levar para a justiça quando a vaca já está no brejo. Entendeu? Então, isso, né, Ronan? Eu sei que eu sou um cara preventivo, que você se preocupa em dar aula, que você se preocupa em ensinar, né? Porque o direito está precisando disso, e eu te agradeço estar aqui hoje, né? Porque uma demanda muito grande é de expert, né? Nós precisamos desses experts, né? Ok?
Beleza. Vamos lá. Inclusive, surgiu uma pergunta aqui no meu WhatsApp. A Júlia Amaral está perguntando o seguinte: Luiz, na sua opinião, o perito auxiliar ele é importante em uma demanda jurídica? Essa é a pergunta da Júlia Amaral. Eu, na realidade, eu tenho uma fama como perito que eu não conto nem para os meus parceiros. Né? Muitas vezes eu sou proibido de conversar com os peritos assistentes, eu faço reunião, tá? Faço uma discussão clara e quero saber o parecer que o cara tem a respeito da pendeca que nós estamos discutindo. Então, um dos momentos mais incríveis, tanto que depois, na hora que a gente cai na solução do problema, tá? Isso fica muito fácil. Até hoje, eu só tive um laudo contestado, que nosso escritório achou melhor não discutir. Tá? Que eu dei um parecer lá, que eu não tenho a menor dúvida que eu estou correto. Tá certo? E eu sempre fui assim. Então, a Júnia, né, a doutora Júnia, né, ela tem toda a razão. E outra coisa, a gente não põe perito assistente para passear no processo. A gente põe perito assistente para trabalhar, para acompanhar o trabalho do perito oficial, para entender o que o perito oficial está falando, como é que ele está fundamentando a tese para responder os quesitos dele, né? Então, eu acredito que uma empresa, e eu sou nomeado muitas vezes como perito assistente, já fui várias vezes, e muda-se a história, porque eu, como prevenido, precavido de plantão, eu tomo esses cuidados todos. E uma coisa que o perito tem que saber, a minha turma do CPOR de 73, jocosamente, me chamava de pergunta, e eu ficava rindo, né? Eu falei, pô, sou um gênio, né? A base de todo conhecimento humano é perguntar, né? E fui aluno do professor Latesa, ele falava que a maior virtude é ser prevenido, né? É a prudência. E eu ainda sou precavido, ainda fico de plantão, né? Então, Júnior, tenha certeza que o perito assistente tem que ser bom de serviço, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser valorizado e tem que ser aplaudido pelo advogado que contrata ele. Tá certo? O Ronan conhece meu trabalho. Perícia contábil, nossa, tem uma importância absoluta. Apesar que as últimas causas não estão desagando em perícias, mas é fundamental. Eu falo com o meu cliente, olha, se puder pagar um assistente técnico para ajudar a gente, colaborar com a gente, é fundamental. Hoje, o Luiz, dando seguimento... Vou até voltar aí. Vou até voltar aí. Na realidade, a parte já está ferrada no fórum, né? E fica negando buscar, né, os fatores positivos que ela tem para discutir a causa dela. E para isso tem que ter profissional à altura. É para isso que nós temos grandes peritos contábeis, né? Nós temos grandes peritos de administração, hoje essa área de marcas e patentes, né? A engenharia com essa plenitude toda, né? Então, nós temos que respeitar esses profissionais, né? E eu vou só contar mais uma rapidinho. Eu entrei num processo muito grande, que já estava há 15 anos tramitando, numa das varas interessantes, eu não vou citar isso, depois, se alguém quiser tomar aula comigo, fala que nós vamos abrir isso aí, que isso faz parte da heurística. Né? E eles não liberavam o negócio dos peritos dando preço de 20 mil, de 15 mil e tal. Eu li com uma pessoa que trabalhava comigo na época e ele falou assim, pode pedir 15. Eu fui nas costas dele e pedi 6. Você acredita que a parte que não era responsável pelos honorários depositou os honorários? Tão desesperada que ela estava para ter solução do processo? E se acredita que eles estavam brigando, eles estavam querendo repor 100 mil reais de dinheiro numa área, e eu mandei pagar 750 mil. Na época, isso deu pepino, eles me chamaram até de santo, e eu estou aí, não estou nem aí para os outros, né? Eu tenho certeza no que eu falei, e eu, se eu puder discutir o meu parecer, eu vou discutir até debaixo d'água, eu posso ficar calado também, né? E eles tiveram que pagar os 750 mil reais que eu coloquei, porque o juiz, no final, falou assim, isso não tem dúvida. Já aconteceu isso comigo inúmeras vezes, né? Então, é necessário nomear, é necessário outra coisa, né? A pessoa tem que treinar para fazer o motivo de testemunha, que a pessoa chega e não preparou, não sabe o que vai perguntar, eu vejo, eu fico encapulado. Então, nós, advogados, nós temos que estudar oratória, nós temos que estudar percepção, nós temos que estudar, eu sei, por exemplo, que é o tribunal de júri, né, de tirar o chapéu, né, entendeu? Eu tenho um tique assim também, né, mas isso é para poucos. Falar para juiz o que você já falou, né, Ronan, é para poucos.
né? E não é para ofender o juiz, porque o juiz, muitas vezes, ele não teve tempo, né, de fazer o juízo dele adequado, ele está ali confiando na gente, né? Então, eu acho que eu respondi isso aí, viu, Orlando? Perfeito. A pergunta número 5, você vê que o papo está tão bom, né? Já estamos na metade ainda, né? É bem provável que o senhor vai ser intimado para o papo Estarei jurídico presente, outro. né? Nós estamos na metade ainda, Estarei você tem uma ideia. presente. Mas é o seguinte, a pergunta número 5 é o seguinte, na sua área de engenharia civil, o parecer do expert, né? Eu acredito que seja fundamental, tão fundamental, para o deslinde dos questionamentos que for levado nos autos, ou seja, o parecer técnico, eu queria ver a sua opinião, praticamente ele vai definir a procedência do pedido ou a improcedência do pedido. Você concorda? Você concorda? Totalmente, totalmente. Eu sou um cara que, com a experiência que eu tenho, engenharia, eu já leio a inicial, eu já sei que ela não tem a menor consciência, entendeu? Né? A coisa vai para a segunda instância, ela não tem a menor consistência, tá certo? Eu participei de um processo numa grande cidade, de uma... estava ligado à improbidade administrativa e na baixa remuneração do produto. Né? O processo licitatório, eles fizeram o processo licitatório em cima de um preço que era inexequível à obra. Tá? Aí o cara fizer lá não sei quantos quesitos. Aí eu fiz meu parecer, o juiz deu o resultado final em cima do que eu escrevi. Tá? Eu desafio qualquer engenheiro do mundo que me prove, tá, no processo licitatório, que o preço dessa obra é 250 mil, mais não sei quanto, menos não sei o que. Está errado, é aí. Esse preço está lançado, não é errado, não. Ele não é execuível. Tá? E eu vou te dizer mais, um dos maiores problemas que facilitou a corrupção andar no Brasil do jeito que ela andou, tá? É o mau planejamento, principalmente do nosso setor de engenharia. Eu tenho muita coisa escrita nessa área e eu não tenho a menor dúvida. Como é que você faz uma obra que ela tem 25 aditivos contratuais? O juiz me chamou lá, o que você acha, doutor? Eu falei, eu não quero discutir o que a lei fala, porque ela é muito clara, você tem um limite de aditivos. Agora, o senhor pode ver que nenhum desses aditivos cobriu o custo da obra. E a construtora tem o benefício dela, o BDI, ela está pagando para fazer a obra. Quando o pessoal começou a fazer aí Minha Casa Minha Vida, eu falei, nós vamos quebrar todo mundo, porra. Desculpa aí o palavrão. Que a hora desce o espírito da gente, engenheiro, né? Mas isso é a grande verdade. Então, isso que você está falando aí procede, assim, com todas as letras. Luiz, eu queria fazer um comentário em cima dessa, pegando um gancho nessa sua pergunta. É engraçado, né, Luiz, que no meu setor, né, das demandas bancárias, isso é engraçado, a advocacia bancária, eu falo até, Luiz, que a gente que trabalha com ela, eu vivenciei a advocacia bancária, eu até falo do meu curso, que ela é o workshop que eu faço também, que ela é sui generis, é totalmente diferente, né? Então, olha que coisa interessante. Você vai para a engenharia civil, você vai para a área médica, você vai para outra área, o perito, igual você respondeu aí, a conclusão do perito, praticamente você define o processo. O juiz ali apenas ali, ele vai fazer um protocolo da sentença de acordo com aquele laudo. Como é que ele vai contrariar o laudo que ele não conhece na sua área matemática, na área de engenharia, né? Mas na área de bancária é diferente. Mesmo com o parecer técnico, né, confirmando, evidentemente, a tese postulatória, exemplo, entra com uma ação revisional, ou então uma ação negativa de débito, outra nomenclatura, acredite, isso não é suficiente. O que eu quero chegar é o seguinte, chega o perito, dá a conclusão lá totalmente favorável, atendendo aquilo que foi colocado na peça inicial da ação revisional. E o juiz dá grande causa para o banco. Isso é uma coisa que, assim, só para falar, isso, Gita, por que eu falo na minha área é diferente? Porque, qual que é a explicação? Por que acontece isso? Tem um parecer, teve um cliente que aconteceu na minha carreira, né? Pô, o perito foi favorável, nós perdemos a causa, é lógico, lá na frente o banco fez um ótimo acordo, enfim. O que eu falei com ele? Que nós, na advocacia bancária, nós enfrentamos decisões políticas, né? E não jurídicas, né? Nós nadamos contra a maré, embora os acordos acabam compensando, né, essa leniência, né, do Poder Judiciário em relação a essas abusividades que estão embutidas em milhões de contratos bancários, mas na minha área, eu vou falar uma coisa com você.
É assustador isso aí. Não tem peso o trabalho da perícia. Na minha área. Não porque o perito não tem conhecimento, lógico que não. Eu trabalhei com a Vanessa Catabriga, sensacional, deu aula, lecionou na PUC. Eu trabalho com o doutor Vitor e outros. Os caras são feras, os caras até escrevem, os caras são sensacionais, mas a política, né? A questão da decisão política. Então, o cara, ele olha uma conclusão de uma perícia e simplesmente fecha os olhos. Ou seja, quando você tem uma conclusão de uma perícia que é favorável ao consumidor, Luiz, os caras não estão nem aí. Agora, 2 pesos, 2 medidas, né? Agora, quando você pega um processo, isso já aconteceu comigo já. A perícia foi favorável ao banco, o juiz deita e rola. De acordo com a lauda número 5, o quesito número 48. Agora, quando é o contrário, então o que eu reparo? 2 pesos e 2 medidas. É lógico, se quem tiver aqui um perito contábil e fala, não, esse Ronan está falando coisa errada. Não é culpa do perito. É que nós enfrentamos decisões políticas. Então, por mais que você faça um trabalho, faz uma confecção de um trabalho maravilhoso, não adianta. O cara olha lá, não. Porque o cara já tem um entendimento já consolidado. Então, na minha área, é diferente. Hein? Não em função da competência, da qualidade do perito, mas aquela questão, decisões políticas e não jurídicas. Isso é lamentável, né? Qual que é o seu parecer em relação a isso? Vou fazer um pequeno comentário disso. As máscaras do mundo estão caindo. O pessoal, eu dou um curso de facilitação de processos e o pessoal me pede coisa para ler. Eu mando direto para a Netflix. Não vou estar falando disso aqui agora, mas depois a gente pode, uma hora, falar disso. Né? Com certeza, com certeza. Os grandes sistemas econômicos estão sendo, e eu não estou falando de política, porque eu não discuto política. Tá? Eu fui laureado por um dos maiores filósofos do Brasil. Se o pessoal que é daqui sabe quem que eu estou falando, é o professor Moacir Lattesa. Eu estudei no colégio, que eu sou engenheiro, e eu era melhor em história e geografia em português do que em matemática. Né? Então, assim, a minha formação, eu tive uma formação militar muito sólida, né? Uma educação sólida. Né? Política não entra em nenhuma decisão humana, tá? Porque o Martin Claret é o cara que define melhor isso. Tá? Ele fala que política é fazer o que dá para ser feito. E o ser humano, ele é acochambrante. Essa palavra é nossa, de engenharia. Ele é acochambrável. Ele adora gambiarra. Entendeu? E eu sou bom perito. Tá? Eu, inclusive, já tenho isso escrito, porque eu faço case de tudo. Eu montei o case Incol, porque eu trabalhei na Incol SA, fui discípulo do maior mestre que fez a Incol virar o que ela virou, fez a Andrade Gutierrez virar o que virou. Essas empresas, de Júnior, que é o meu grande mestre, professor meu de Oliveira, que o pessoal não sabe nem quem que é. Tá certo? Então, na realidade, política não entra. E quando você faz uma análise das coisas do ponto de vista da coerência do processo, tá? Você vê o furo. E o advogado que vê isso, tá? Ele começa a ganhar todas as causas, tá? Que ele toca. Tá? Nós tivemos um cara aqui, que eu vou citar ele, quem não conhece, é uma pena. É o nosso grande professor Lopes Sá. A minha irmã é uma das especialistas, não vou citar a minha irmã aqui agora também, porque a gente muitas vezes não está autorizado de falar que as pessoas são feras. Né? Tá? Mas o professor Lopes Sá, o dia que ele escreveu um artigo, uma das coisas mais monumentais que eu já vi na minha vida, e a minha irmã me mandou para ler, ele falou que o mundo, o dia que o número fosse verdadeiro, tá? O mundo ia mudar. Então, começou. Você faz um balanço, o resultado final tem que ser... o lucro foi R$1, tem que ser R$1 de verdade. Tá? O prejuízo foi R$500, né? O culpado é o fulano de tal. Né? Aí, esse profissional, né? Isso é do nosso grande mestre, que já está no andar de cima, que Deus o tenha, é uma das maiores figuras da contabilidade nessa área toda. Eu acho que ele era um grande administrador econômico, ele era tudo, né, doutor Lopes Sá, né? O dia que ele falou isso, né? Então, e eu lembro que eu fui no meu contador para pegar uma declaração minha de remuneração de salário. Ele falou, esse caso agora não pode mais inventar quando você ganha, não, porque senão eu vou preso. Pô, que maravilha! Então, a política, ela é colocada no seu devido lugar, e eu não gosto de falar de política, não, porque eu dou aula de política, vou escrachar aqui a vida inteira, né? Nós somos enrolados o tempo inteiro, né?
Você viu o Sérgio quando ele foi para lá para o Iraque? Tem um colega meu que era amigo dele, falou assim, ele vai morrer lá. Né? Aqueles homens lá vão matar ele lá. Né? Então, na realidade, essa força política ela está acabando. Né? Eu podia citar aqui hoje acontecimentos de ontem, aqui, né? Porque eu acompanho tudo. Né? Decisões que você vê que comprometeram lá atrás, mas que agora... Né? Então, chega uma hora, tá? Que a realidade ela tem que ser contemplada mais do que a verdade. Eu acho que eu fui claro, né, Rona? E a palavra leniência, eu vou só traduzir ela aqui, porque a maioria do pessoal fala leniência é tolerância. Tolerância. E o ser humano, quando conhece a verdade, ele não precisa tolerar mais. Ô, Luiz, Tá? nós estamos terminando. O juiz no Rio, o rapaz vai quebrar os bancos. Ah, pelo amor de Deus, velho. É cara de pau demais para falar um negócio desse, né? Dentro do tribunal. Luiz, nós estamos terminando aqui porque a programação sempre vai ser durante 1 hora, um pouquinho, passar um pouquinho, né? A gente só fez. Você respondeu 6 perguntas, falta ainda 4. Então, nós vamos programar uma outra data para complementar, né? É lógico, a conversa foi muito legal, eu gosto de conversar, papear com você. Você tem um papo muito bom, você estica mesmo, entendeu? E a coisa fica muito leve, né? Fica muito legal, né? Nós vamos dar sequência. Eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais aí, falar um alô, e com certeza vamos dar sequência ao nosso trabalho aí, tá? Aquilo que eu falei, esse papo jurídico, a gente vai trazer pessoas qualificadas, né, como você, né? E é muito legal, que vai enriquecer muito, né? O trabalho, e, enfim, né? É muito interessante isso. Foi uma honra participar com você, mas com certeza vai ter a segunda, terceira, enfim, não vai parar por aqui, não. Tá ok? Eu queria deixar meu depoimento parecendo coisa de advogado e juiz, né? Eu queria deixar meu depoimento sobre você. Te considero uma fera, né? Eu, antes de te estudar, eu fui lá no DR, estudei a vida do seu pai lá, né? E você tem pedigree demais, não é só de pai, não, é de família inteira, né? Então, nós não podemos negar o nosso pedigree. Nós somos os maiores advogados do mundo, os maiores juristas do mundo. Eu não quero falar de Machado de Assis, eu não quero chegar nesse nível, não. Tá? E eu acredito que a gente tem que fazer, tá, uma massa crítica, né, para que a gente tenha o compromisso com a realidade. Porque a minha verdade é uma, a sua é outra, a do Gildo é outra, a do Luizinho que está comigo aqui é outra. Cada um tem sua verdade, mas a realidade é uma só. E a gente, quando lê isso, né, à luz, né, da técnica e de uma lei feita por pessoas justas, a gente pode garantir que a justiça é justa. Né? Quando eu dou aula para grupo de advogados, o pessoal fica perplexo, né? Porque eu toco nisso, né? Quando você fala de sentença, ninguém fala de sentença. Sentença é um processo que o juiz assina lá, entendeu? A sentença só existe como parecer final, uma decisão final de um douto juízo. Então, eu acredito que os advogados precisam, né, rever esse campo de trabalho. E eu sei que você faz isso muito bem. Né? Não é à toa que você não... Ninguém fala que você tem mais de 15 anos, não, que você é um cara jovem. Né? Mas, olha só para você ver, você já tem um espírito, né, dos grandes juristas da humanidade. Os romanos foram muito bons nisso. Né? Você vê os gregos, quando você estuda Péricles na Grécia, né? Então, nós temos muito o que fazer aí, nós temos muitas aulas, né? Esses doutos juízes, né, precisam, nós temos no Brasil caras feras demais, né? Gente boa demais que tem que tornar professores nossos. Né? É isso aí. A gente trabalha com direito, né? E tem uma associação, né? Você faz até uma associação, cada um no seu quadrado, né? Quer dizer, tem um advogado que mexe com previdenciário, outro perito, tem um juiz que tem a sua função, tem um advogado que mexe com direito ambiental. Então, cada um no seu quadrado, né? Igual a gente olha muito assim, até fazer um elo comparativo com o futebol. Você pega um goleiro e coloca como centroavante, coloca como meio de campo, não vai dar certo, não é verdade? Se você me colocar hoje numa área que não tem nada a ver comigo, exemplo, eu respeito muito o direito criminal, mas não tem nada a ver com o direito criminal. Até brinco, se você me contratar, você vai ser preso.
Porque é cada um no seu setor, no seu segmento. Igual você também que mexe com música, né? Você pega um guitarrista, não vai tocar saxofone, né? O tecladista, que é seu irmão que ele tocou com meu fã Beto Guedes, né? Ele não vai tocar guitarra. Cada um no seu setor, né? Então, isso que é interessante, né? Todo mundo é importante nesse jogo, né, Ju? Todo mundo é importante. O perito, você está cada um coberto de na razão. sua. Agora, isso é que eu acho uma coisa interessante. Por isso que eu falo, né, Ju? A gente não sabe nada, a gente sempre está aprendendo, é sempre uma nova aprendizagem. Muitas vezes a gente já vai aprendendo com uma pessoa que está começando agora. Aquela questão da aprendizagem, só para terminar, concluir essa live, isso é uma coisa interessante. Eu nunca assim, eu sei tudo. Não, nós estamos aprendendo. O fator aprendizagem é dia a dia, você vai construindo. Igual eu falo com o pessoal na minha área, na advocacia bancária, eu falo o seguinte: os códigos são os mesmos. Código Civil, a lei de usura, o Código de Defesa do Consumidor. A minha diferença, igual você também, isso aí também serve para você, a diferença de você, do perito novo, é a sua experiência, a sua bagagem, que você vai construindo. Você vai construindo dia após dia. Eu não tenho pós-graduação, mestrado, mas eu tenho uma bagagem. Já são 20 anos lutando nos processos, e cada processo é um ensinamento, isso que é importante. Igual você. Quem começar na questão da perícia judicial, o cara pode estudar todos os livros, mas não tem a sua experiência. A experiência conta muito, né? É uma coisa, isso é dia a dia, né? E experiência você não compra, né, gente? Você adquire, né? Então, eu quero voltar pela última vez e deixar... vou deixar minha última fala. Tudo que você falou é verdade, só que nós temos que começar, da agora para frente, a fazer plenárias transdisciplinares. Adorei estar vindo aqui no seu trabalho, né? Porque pela sua coragem de criar uma coisa que chama papo jurídico, né? E trazer um engenheiro para falar com os outros advogados. Mas faz parte da advocacia, então, nós faz parte do direito? Vocês fazem parte também. Aquela pergunta que nós tecemos nos comentários. Muitos processos na área que envolve perícia, quem dá a conclusão, o juiz faz só o protocolo, mas quem dá a sentença não é o juiz, é o perito. É através da perícia. Então, eu quero... Isso é fundamental. Eu quero deixar esse convite aí para o pessoal estudar a teoria da complexidade e a transdisciplinaridade. Um beijo no seu coração. Luiz, Gildo, muito obrigado. Um grande abraço. Foi uma grande honra participar com você aí. E com certeza está intimado. Tá bom? Já aceitei. Obrigado. Já aceitei. Já foi citado aí, né? Coração de... Muito agradecido, viu? Obrigado. Agradecido. Um grande abraço. Valeu.